Então, gente, boa noite. A aula de novo vai ser com o microfone a câmera fechada, porque minha internet está bem instável. Então, se der alguma oscilação, vocês me avisam, que daí eu volto ou repito, tá bom? Assim como se alguém quiser falar, aquele mesmo esquema. Pode levantar a mãozinha, abrir o microfone, e a gente vai trocando ideia. A gente iniciou esse assunto semana passada, né? O assunto é um texto de um amigo que fala sobre pensamentos à revelia, né? Eu acredito que todos estavam presentes, mas para quem não estava, um breve resuminho, a gente conversou muito sobre a questão de velocidade da nossa mente, dessa agitação interior, da forma como essa inquietação e essa desordem nos governam todos os nossos dias por escolha nossa. E como o amigo tentou trazer aqui para gente essa consciência, porque antes de tudo a gente precisa ter consciência dos movimentos que a gente escolhe. E acredito que todo o texto que o amigo traz é para justamente trazer essa consciência, porque a partir da consciência a gente tem um entendimento do assunto e a gente começa a encaixar ele e começa a organizar, porque o objetivo justamente dessa aula, que fala sobre pensamentos desalinhados, é botar ordem nessa mente, é encaixar os assuntos e apaziguar essa agitação. Tanto que a gente falou muito sobre a velocidade, né? Essa distância, esse distanciamento entre o sentir e o pensar. Quando isso é muito rápido, acaba sendo um processo muito acelerado e a gente não consegue nem, às vezes, raciocinar entre um sentimento e outro. Então, eu não sei vocês, mas eu tenho observado muito, assim, e não querendo falar, tipo, que eu sou o Buda agora, não. Mas eu observo como o nosso corpo, ele fala muito, e isso é um mecanismo muito rico que a gente tem a oportunidade aqui encarnados de aproveitar, porque se somos seres encarnados com essa condensação de matéria, e que ela fala o tempo inteiro conosco, a gente precisa ter paciência para escutar esse corpo. A gente precisa desacelerar para entender o que ele está sinalizando. E ele sinaliza muita coisa. E são coisas individuais, separadas, que juntas falam uma coisa só, mas que a gente precisa ter humildade para conseguir olhar para cada uma delas e compreender, né? E eu acho isso muito maravilhoso, até se depois alguém quiser comentar de algum exercício ou alguma situação que tenha passado dessa forma, de ter conseguido, pelo menos, desacelerar um pouco o pensamento, ter visto o sentimento vindo, de onde que ele veio, qual a situação que aconteceu, eu vou ficar muito feliz, tá? Se alguém quiser contribuir depois. E como eu também já tinha falado na última aula, já está acabando, são alguns slidezinhos só, então hoje a gente vai encerrar esse assunto. A gente tinha parado nesse slide aqui e eu quis voltar nele para a gente ler ele novamente e a partir dele a gente continuar a reflexão. Então o amigo fala assim: eu vos falo tanto dessas coisas, mas repito com o objetivo de abrir-te os olhos. Que foi isso que a gente acabou de falar, né? Todo o texto dele vem com a intenção de conscientizar a gente, né? De abrir esse leque de consciência que a gente tenta manter somente sobre um foco, mas na verdade a nossa mente ela é multifocal. E a gente não precisa viver aceleradamente nesse multifoco, mas sim aproveitar-se dele para conseguir conectar uma coisa na outra. Usar essa mente que é tão inteligente a nosso favor, e não o contrário. Essa vida na qual te encontras inserido por agora é uma ínfima parte do todo, mas essa também é uma peculiaridade da criatura humana, sentir-se separada. Te sentes separado do todo, de tudo, inclusive das tuas existências pretéritas e também das vindouras. É como se soubesses que existe um incêndio a ser combatido, mas deixas as chamas consumirem o que é de mais precioso, o que te é de mais precioso. Então, essa questão de separação
tudo, a gente consegue olhar para os dois lados, né? Eu gosto muito de fazer esse exercício, de ver os dois lados sobre a mesma informação. Se eu olho essa questão que eu trouxe agora, de uma mente que é multifocal, e que ela consegue ter um raciocínio inteligente sobre um assunto de diversas perspectivas, significa que ela consegue pegar várias informações separadas e juntar para um todo, para uma mesma situação. Essa é a inteligência da mente humana, conseguir ter a ligação, ter essa informação infinita e pegar vários fragmentos e uni-las numa única informação. Mas da mesma forma que a gente consegue fazer isso beneficamente, a gente também pode fazer de uma forma maléfica. Ou seja, segregar os assuntos que a gente conseguiria ver num todo. Esse mecanismo de separação também acontece da mesma forma. Da mesma forma que a gente tenta separar os nossos pensamentos, absorvendo eles como uma única verdade, a gente também faz isso com a gente no todo. A gente acha que a única verdade é a gente e que só tem a gente de correto nesse meio. E eu digo de correto, não de, tá todo mundo errado e eu tô certo. Mas eu digo de correto de como se a minha existência fosse a única que estivesse valendo nesse momento. E não como a última bolacha do pote, mas como se realmente essa existência agora fosse tudo. E me esquecer de toda a rede que me ampara, de tudo o que me sustenta, de tudo que está interligado para que essa existência flua da melhor forma possível. Então, por isso que esse texto traz a consciência para abrir os nossos olhos, para que a gente pare e repense tudo na nossa mente somente. Existe todo um emaranhado positivo ao nosso redor e consegue fazer com que a gente se movimente sobre a vida de uma maneira muito mais inteligente do que essa ausência de presença do nosso eu. Maria, Levantou a mão. Pode falar, amiga. então, talvez também porque meu filho acabou de chegar e eu perdi um pouco o filme, mas a última frase está confusa para mim. É como se soubesses que existe um incêndio a ser combatido, mas deixas as chamas consumirem o que te é de mais precioso. Não entendi, minha amiga, desculpa. Helena, pode repetir? A minha internet deu uma desestabilizada. A última frase, linda, eu tô com dúvida, assim, não está claro. É como se soubesses que existe um incêndio a ser combatido, mas deixas as chamas consumirem o que te é de mais precioso. A que incêndio ele está se referindo? Não está claro para mim, não sei. Entendeu agora, Maria? Entendi, é que tá travando bastante. Tô perguntando ali da última parte, né? Da parte do E, incêndio. Tá. Vamos pensar assim no seguinte. Quando a gente tem Isso é uma interpretação minha, né? Quando a gente tem uma situação de perigo no nosso corpo, falando materialmente, ele tem o esquema de fuga, né? De luta ou fuga. Como a gente vive o tempo inteiro lutando contra Deus, a gente vive esse tempo inteiro fugindo dele, nesse esquema de luta e fuga. E como a gente vive o tempo inteiro negando ele, como se tivesse um perigo iminente, a gente acaba deixando esse perigo iminente, que é criado por nós mesmos, consumir aquilo que a gente mais tem de precioso, que é a nossa ligação com Deus. Então é como se eu lutasse com ele o tempo inteiro, como se fosse um incêndio entre nós. E na verdade, o incêndio sou eu mesma e eu tô me deixando corroer por isso. Entende? Eu interpreto dessa forma. Porque o que eu entendo de mais precioso que ele traz é essa conexão da gente com Deus, que é o nosso eu mais precioso, né? O que nos move, o que nos preenche. E quando a gente para de dar atenção a isso, a gente deixa todo o resto tomar conta. E aí ele traz esse todo o resto como se fosse um incêndio que nos consome em chamas. Não sei se agora ficou claro. sim. Então,
Seria mais ou menos essa questão da gente não se ver como um todo, não considerar vidas passadas e nem as que vêm, considerar apenas essa existência, né? Isso seria estar negando toda essa existência, estar negando esse todo da minha vida enquanto espírito, e negando isso tudo, eu acabo me afastando de Deus e fico travando brigas, guerras contínuas, diariamente, como se o que mais importasse é o que eu vivo hoje, sem, sem uma com nada. Seria mais ou menos isso, Maria? Vocês caíram? Eu estou aqui, não sei. Tá me ouvindo, Tinelli? Eu sim. Eu acho que a Maria que não está ouvindo mais ninguém. Pois é. Eu acho que ela Tá. caiu. Eu tô com a mãozinha levantada, então se a Maria caiu, eu só vou complementar ali. A Maria fez uma interpretação bacana, e é isso assim, ó. Quando ele diz assim, ó, vos falo tantas dessas coisas, né? Repito com o objetivo de abrir-te os olhos, porque ele está falando do todo, né? Então, o que é o todo? Se eu estou numa existência, se eu estou num sofrimento, e eu me desligo do que passou, e me desligo do que está por vir, como se essa existência fosse única, né? Então, por isso que ele diz ali que a gente se sente separado do todo, né, das existências vindouras e das pretéritas, e é como se tivesse um incêndio, ou seja, eu vejo a coisa acontecendo e eu deixo essa chama consumir, ou seja, eu não tomo uma atitude decisiva, né, embasada na minha inteligência, na minha vontade, para que eu retome a minha vida com as minhas mãos, entende? Eu não deixo esse fogo me consumir, ou seja, eu não deixo esses problemas se agigantarem através da revolta, do julgamento e de todas as coisas negativas que a gente tem estudado até agora. Então, ele abre os nossos olhos para nos dizer que a vida é um grande todo, que as coisas são passageiras, mas que a gente precisa saber se movimentar. É o que a gente fala aqui o tempo inteiro. Então, se eu vejo uma situação e eu já sei, através do conhecimento, que eu preciso ser indulgente, compassiva, bondosa, tantos outros, né, adjetivos convergentes com o evangelho, e eu ajo de maneira arrogante, revoltada e tudo mais, eu estou fazendo o que com esse fogo? Eu estou colocando mais lenha nessa fogueira, né? É isso que ele quer dizer, na verdade. Que a gente sabe, já sabemos de tantas coisas que ele mesmo diz ali, mas a gente não consegue encaixar com o coração. Então, fica naquele sistema só de conhecer, né? Então, eu já vi, então a gente fica como uma grande biblioteca, mas o coração não participa de nada disso, né? O conhecimento, ele não encaixa, ele não vira uma realidade, ele não é vivido, é só sabido. Então, não cumpre a função, né, que deveria. Acho que é mais ou menos por aí. Obrigada, gente. Maria voltou? Tá oscilando bastante, mas eu escutei o que vocês falaram. De fazer uma observação, né? Porque isso também fez uma grande diferença na minha vida mesmo, né? No meu dia a dia, quando eu compreendi isso, embora custasse muito, mas justamente essa questão da confiança em Deus, na questão assim, o que acontece durante o dia para mim? Eu tô passando por determinada situação, sabe? Não ficar se sentindo vítima, né? A gente já falou bastante sobre isso também, que tudo que nos acontece tem um propósito. Ou é uma simples prova, ou é uma expiação, ou uma reparação. Então, ter esse entendimento da vida no dia a dia faz uma diferença bem grande. Porque aí esse entendimento, sim, faz com que eu perceba que ele pode estar vindo, esta situação pode estar vindo de uma outra existência, né? Então, assim, ó, não ter a revolta, né? Não ficar se achando, eu fui escolhida para Cristo, tudo de ruim me acontece, né? Eu acho que ter esse conhecimento do todo também ajuda nesse sentido, né? Do propósito da vida.
O acaso não existe, né? E a confiança em Deus sempre. Aí eu não sei do que se trata, mas Deus sabe, então vamos fazer o meu melhor, vou procurar não me revoltar, analisar o que posso fazer de melhor, tirar de melhor de cada situação. Era isso. Obrigada, Maria. Obrigada, Cris. Eu agradeço a contribuição de vocês. E só também queria falar um negócio. Hoje eu estava vendo uma série aqui com a Tati e eu não lembro a frase. Eu estava até tentando lembrar qual era a frase, mas casa muito com a aula. Os personagens estavam conversando e aí uma hora um personagem em sofrimento pegou e falou assim, o que tu quer de mim? Alguma coisa assim do tipo, por que isso está acontecendo e tal. E aí o assunto era sobre a mente, porque ele estava numa viagem na cabeça dele, e aí a mulher falou um negócio assim, tu só vives na tua mente e essa realidade é somente tua. Ai, eu queria poder lembrar bem a frase que ela falou, mas ela falou de um jeito que me encaixou de um modo que é tipo assim, ó, como a gente vive somente na nossa cabeça, voltado para o nosso ego, é como se somente a nossa realidade fosse a verdadeira. E é ela que a gente vive. E quando a gente vive para essa forma interna, que é como se a gente fosse, como a gente é tão egocêntrico que a gente só vive na nossa mente, é nesse sentido, assim, que a gente não usa da força expansiva que a gente tem para observar com outras visões de um todo, que é a visão que a gente tem que ter, a gente vive só com a nossa mente e olhando só para o nosso lado. Então a gente só vive a nossa realidade e acaba esquecendo dessa potência que é a mais preciosa, que é o todo. Eu vou tentar achar depois essa frase, porque o encaixe que ela me deu foi muito bacana. E isso traz toda essa reflexão da aula, porque se a gente só vive a realidade dentro da nossa mente e não se põe humilde para viver a realidade da vida, né, que traz todo momento essa oportunidade de aprendizado, de expansão, a gente acaba realmente dando força e velocidade para somente as nossas sensações. E fica numa caixinha, num mecanismo muito, muito acelerado, que a gente conversou na última aula. Então, presta muita atenção, o amigo ainda continua, né, nos teus sentimentos. São eles que produzem os pensamentos, como a gente já tinha conversado. Primeiro a gente sente, porque a gente está interagindo a todo momento com o meio que a gente está inserido, que a gente escolheu estar inserido, para depois pensar sobre esse sentimento. A mente da criatura está sempre envolta nas miudezas da vida. Os sentimentos são, na maioria das vezes, de pouca nobreza. Quando te dás conta, já fostes assaltado pela mágoa, o ressentimento, a menos-valia, a decepção e tantos outros sentimentos que são cultivados pela criatura que não se recorda do que é o amor. Eu não consigo ler o que está ali. Que desconhece ou não se recorda do que é o amor. Isso é muito impressionante, porque vamos focar nessa aceleração que eu estou tentando esmiuçar aqui com vocês, para que eu entenda. Quando a gente passa por uma situação e o nosso corpo interage, né? A gente que como ser interage com algo. Isso cria um sentimento dessa interação. Esse sentimento é processado e interpretado através dos pensamentos. Mas como nada é separado, essa interpretação do pensamento também gera outros sentimentos. E se eu não estou manso o suficiente, eu não consigo separar o sentimento inicial desses sentimentos secundários, porque sempre vai estar um ou outro atrelado. Todo sentimento vai ter um pensamento para ser compreendido depois. Então, toda vez que surge um sentimento, vai surgir um pensamento. E quanto mais manso eu estiver, mais discernimento sobre os sentimentos e os pensamentos eu vou ter. E menos entrelaçados eles vão estar e menos acelerados eles vão andar. Porque daí eu vou conseguir separar justamente o que aconteceu do que eu pensei, o que eu senti depois dessa minha reflexão, e assim vai indo. O processo do autoconhecimento se faz através disso, desse mecanismo. Quando eu estou disposta a interpretar o que me faz sentir através das coisas que me acontecem. Só que eu preciso estar mansa para poder ver
cair nesse esse entrelaçado, porque isso a gente já faz há muito tempo. Esse emaranhado de pensamento não é algo que a gente criou agora. Isso já é o que a gente vem fazendo há milênios e milênios. E é esse emaranhado que a gente acaba se perdendo nessas miudezas. Porque o pensamento, quando ele é olhado de frente, ele acaba sendo único. E quando eu me absorvo nele e levo ele como única verdade, que é aquilo que a gente fala sobre a cegueira, ele acaba tendo muita coisa sustentando ele. Porque ele nunca vai estar só. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, que nunca uma única coisa vai estar sozinha. Seja ela interpretada de uma forma egocêntrica, ou seja ela interpretada de uma maneira benéfica, que, né, enfim, essa dualidade. Nunca, os dois lados nunca vão estar separados. É ilusão a gente achar que a gente vai estar olhando para o ego e somente para o ego, assim como se a gente estiver olhando para um pensamento divino, uma intuição, alguma coisa também vai estar sozinho. Tudo sempre vai estar sustentado e emaranhado por aquilo que rodeia ele. Então, quando eu olho para um pensamento, outros vão vir. Mas é porque esse é o que precisa ser olhado. Porque é aí que cada um vai se autoconhecer. Porque todo mundo vai ter um pensamento de culpa, todo mundo vai ter um pensamento de ressentimento, de condenação, de mágoa, de separação. Mas o que desencadeia ele e o que sustenta ele é individual de cada um. Então, esse é o bacana da experiência da individualidade. Esse é o bacana da gente se propor a se autoconhecer. Porque cada um, fazendo esse exercício, vai ter propriedade sobre como funciona a sua mente, sobre como consegue aquietar a sua mente e como consegue dar ordem, que esse é o objetivo. A gente falar sobre isso aqui, explanar isso aqui, deixar isso aqui aberto, como fala o amigo, para abrir os olhos, para que cada um tenha ferramentas para conseguir fazer isso no seu dia a dia. E ele continua: buscas de maneira incessante no outro o amor que deverias nutrir por ti mesmo. Esse mecanismo de desamor provoca sentimentos de autopiedade, jogando consequentemente o ser para os mais baixos patamares da existência. Portanto, cuides de ti mesmo, te nutre de bons sentimentos para que haja, então, um ressurgir. Caiu? Caiu, Maria? Caiu, Maria? Aí, mas passou bem. Onde que eu parei para vocês? Você tirou o pôster. Agora voltou. Ali, busca de maneira incessante no outro lado o amor. Ali você tem que começar ele. Você só leu a primeira frase. Ainda está travando bastante. Então, eu Tem que começar a busca de maneira Tá, eu incessante. vou voltar então esse slide todo. Não, você não leu ele. Gente, tá difícil. Agora você tirou ele de novo. Agora você colocou. Tá? A gente vai conseguir acabar essa aula, tenho fé. Então, dá para me ouvir? Agora vai.
Vai lá, busca de maneira incessante no outro o amor que deves nutrir por ti mesmo. Comece lá. Tá me ouvindo? Obrigada, Tinelli. Tô te ouvindo. E, então, como a gente estava falando ali no outro slide, dessa questão de separação e de como a gente acaba por escolher esse mecanismo, né, de que não deixa de ser, ele é autodestrutivo. Aqui o amigo traz justamente o contrário. Ele tenta abrir os nossos olhos novamente, falando como a gente busca no outro o que a gente deveria fazer pela gente. De novo, como fala naquele slide do incêndio, né, da questão que a gente não dá valor ao que é de mais precioso, aqui fala de novo isso, porque o amor, ele é a essência de todo mundo. E não é obrigação do outro dar aquilo para mim porque eu me acho merecedor. Como é que eu posso dizer em outras palavras? Todo mundo é merecedor do amor. E eu achar que o outro me deve dar o amor não significa que eu tenho que me ausentar dessa responsabilidade. Então, eu sou responsável por aquilo que eu mereço. Então, eu tenho que nutrir por mim e dali multiplicar para o outro. E não cobrar do outro aquilo que eu acho que eu não devo fazer por mim, porque isso é uma maneira de negação também, que é o afastamento e a separação. Tudo que é contrário ao que a gente estuda, todo esse mecanismo, que é a essência, é a forma da negação, é a revolta que a gente conversa lá no início. Então, toda parte que a gente vê que a gente está de revolta, por mais sutil que ela seja, por mais astuta que ela tente se maquiar, é essa negação do amor divino. Então, esse mecanismo de desamor provoca sentimentos de autopiedade, jogando consequentemente o ser para os mais baixos patamares da existência, que foi o que a Helena falou. Eu entro num mecanismo de autossabotagem aqui, de me colocar num lado hipo, e eu falo isso eu falo de mim, né? Onde eu não me acho merecedora de amor, porque também pode ter esse desdobramento, né? A gente é muito inteligente e astuto de desdobrar a mesma coisa, e falar de outras palavras, né, para nos tornar próprios daquilo. Então, eu não me nutro com a energia divina, né? Eu não acabo não usufruindo dela. Busco fora de mim o que eu deveria estar fazendo por mim, e quando não encontro, porque põe um patamar, né, ideal na minha cabeça, que ninguém vai atingir porque ele é só meu, quando acaba fugindo um pouco daquilo que eu imagino, acabo me colocando para baixo, falando que eu não sou merecedora mesmo. E aí eu começo a vibrar nessa energia baixa. Então, portanto, cuide de ti mesmo, te nutres de bons sentimentos, para que haja então um ressurgir de novos pensamentos. Espera aí que deu ruim aqui. Ixi, eu não consigo ler ali. Alguém consegue ler essa última frase para mim, a partir do portanto? Portanto, Portanto, cuides de ti mesmo, te nutre de bons sentimentos, para que haja então um ressurgir de novos pensamentos. A vida é uma grande oportunidade de aprendizado e refazimento. Eu tô com uma tarja no meio da tela. E é exatamente isso. O amigo, ele traz a consciência e ele relembra a gente que isso aqui é como a Tati fala, é um laboratório. É uma oportunidade a todo momento. Então, ele traz a consciência do que a gente pode estar fazendo e escolhendo para que a gente se relembre da escolha e da vontade que tem dentro de cada um. E aí, esse daqui é o último. Não desperdices mais essa chance. A insistência em permanecer nesse estado de inércia provocará um aumento de energia densa, que com certeza contribuem para o agravamento da condição atual de desequilíbrio e sofrimento. Que a paz e a luz do Mestre de Jesus sejam abundantes em vossas vidas. Grande e fraterno abraço. Então, para a gente entender e finalizar,
Qual é o objetivo de trazer esse assunto? Eu espero que fique claro aqui para todo mundo, e principalmente para mim. Todos os pensamentos, eles são reflexos de sentimentos. E que os sentimentos, eles são oportunidades de interação da nossa vida. A gente está vivo, a gente sente o tempo inteiro e a gente pensa através disso. E esses pensamentos são interpretações de como a gente está reagindo na nossa vida. Esses pensamentos trazem informações para o nosso autoconhecimento. E sem eles, a gente não conseguiria a evolução que a gente tanto busca, ou voltar para o caminho que a gente, lá no início negou. Então, não fujam dos pensamentos, não fujam das oportunidades de interação, não fujam desse mecanismo que ele é benéfico, ele só está emborcado. Ele precisa ser visto com carinho, ele precisa ser abraçado, ele precisa ser compreendido. É preciso ver a escolha nesse mecanismo. É preciso colocar ordem nesses pensamentos. É preciso vê-los e abraçá-los para compreendê-los e aí conseguir convertê-los de uma maneira positiva e usufruí-los dele da melhor forma possível. Era isso. Obrigada, tá, gente? Desculpa aí a tribulação da aula. Você está com a mão levantada. Opa, Não, deixa eu falar, tranquilo. Patrícia. Fabrício. Falando, voltando ali um pouquinho à questão dos bons sentimentos, né? Eu estava vendo na Instagram posts e tal, me chamou muito a atenção, porque eu vinha há um tempo, eu já venho há um tempo pedindo assim nas minhas orações, falando com Deus, dizendo assim que eu queria sentir um outro tipo de amor, que não seja esse amor de pessoa para pessoa, sabe? Queria experienciar a ideia daquele amor altruísta, desprendido, sabe? Eu não sei adjetivar, mas enfim, não é aquele sentimento assim, se gosta de mim, eu também gosto. Se não gosta, eu não gosto, sabe? Aquela coisa mais humana, digamos assim. Eu queria vivenciar um outro tipo de sentimento de amor. E nas minhas conversas e tal com Deus, eu vim assim. Aí tô vindo de uma semana com algumas experiências bem tensas e passei por uma experiência bem, né, assim, que deu muita dor de cabeça, deu muita dor no corpo. O corpo somatizou toda aquela energia de situações tensas e densas. Por não resolver, por não ter resolvido, por deixar passar, por fingir que não é nem por aí, tal, né? Botar por debaixo do tapete, as situações vão vindo e vão pedindo posturas e decisões novas. E aí eu vim com esses pensamentos essa semana. Porque ninguém me ama, porque eu não gosto, eu também todo mundo vai se ferrar, coisas desse tipo, assim. E eu fui, não é por aí, não é por aí e tal, e aí aquele conflito interno. Resumindo a história, veio assim, Deus mandou uma resposta assim, ó, olha, quanto mais você se apegar nesse nível de amor que é humano, que é de pessoa para pessoa, não é legal. Tem que olhar com os olhos do amor, olhar com o sentimento de amor, como você olha para a sua cachorra, como você olha para uma flor, começa a usar esse amor e transfere isso para as pessoas. Mais ou menos a mensagem era assim. E aí eu comecei a fazer esse exercício, é curto, tá? É de ontem para hoje. E algumas coisas melhoraram, pelo menos ele de mim melhorou um pouco, porque eu estou pensando assim, não é aquela ideia do sendo recíproca, não é isso, não dá para pensar assim mais. Se gosta de mim, eu gosto, se não gosta, não gosto. Não, é olhar, porque isso produz mais material ruim dentro da gente, sabe, sentimentos ruins. É olhar assim, ok, a pessoa foi lá, ajuda daquela forma, tudo bem, ok, é com ela, é dela, isso não é meu, e eu vou tentar melhorar, vou pegar isso como informação. Então, eu comecei a trabalhar nesse sentido, sabe? Para poder, isso foi limpando, assim, um pouco mais o coração. Mas é um exercício, não, é um treinamento diário, sabe? Ainda mais sabendo que, como disse ali o texto, a gente não é só um pedaço, uma parte do todo.
o que a gente vive aqui. Então, tendo noção desse fragmento, tem que aproveitar ao máximo, sabe? Aproveitar ao máximo para melhorar, para não levar problemas, levar situações para frente, enfim. E aí eu acho que eu tenho um pouco desse costume de olhar e falar, tá bom, deixa para lá, não vou reagir, deixa para lá, não sei o quê. E às vezes não resolver é pior. Não falar, não perdoar, não, sei lá, dizer o que também está sentindo, o que pode fazer para melhorar, sabe? Isso vai gerando cada vez mais problemas e talvez mais desamor. É isso que eu queria contribuir. Posso falar, Maria? Claro. Então, Fabrícia, é a Fabrícia, né? Que estava falando? Foi Joe. Então, essa coisa do deixa para lá, não vou reagir, não quero saber, o problema é dele, ele, né? A gente tem falado bastante sobre isso na questão do reflexo, né? Que o outro nunca é o outro, né? É a minha parte que eu estou vendo. E essa é uma questão, assim, que a gente precisa investir muito, a gente precisa se esforçar muito e lembrar disso sempre. Nada que vem para ti de alguém é uma coisa isolada, não te pertence. Na verdade, tudo vai te pertencer. Por quê? Porque é o teu reflexo que está lá. A gente já falou bastante sobre isso, né? O que aquela pessoa está fazendo que te irritou é algo que está em ti que tu não gosta, que tu não quer ver, que tu nega, né? Então, assim, ó, é o que eu já falei no início da aula de hoje, né? O acaso não existe. Em tudo há um propósito. E Deus, ele é maravilhoso, porque tudo que ele faz, todas essas situações que a gente passa, por mais sofridas que parece ser, que a gente tem aquele impulso, como a Maria falou, de achar que, nossa, né, eu sou a vítima, ai, tadinha de mim, ninguém me ama. Nossa, tudo que nos acontece merece ser estudado, merece ser avaliado, olhado, né? Sem revolta, sim, mas tem que ser olhado, né? Qualquer pessoa que passa por mim, que faz parte da minha convivência, ela está me dando um recado. Eu preciso ver esse recado. Eu preciso olhar, né? E para finalizar a minha fala, assim, queria dizer que quando a gente decide, quando a gente resolve, eu falei na aula de semana passada que a gente precisa ter um objetivo, a gente precisa ter uma meta, né? E quando a gente decide esse autodescobrimento, essa busca, esse querer voltar para Deus, quando eu tomo essa decisão, as coisas fluem de forma diferente. Então, eu preciso tomar essa decisão. A gente precisa tomar essa decisão e começar a olhar a vida como ela de fato é, com todos os recados que a vida está me dando dia a dia, né? Nada, não tem nada a ver comigo. Tudo tem a ver. Há uma sincronicidade muito grande. Tudo é perfeito, na verdade. A gente que não enxerga dessa maneira, tá? Era isso que eu queria falar. Obrigada. Eu que agradeço vocês. Cris, eu passo para ti de novo. Tu consegue passar para mim, amiga? Não. Consigo. Peraí. Tá bom. Peraí que a tia da tecnologia tá atacando novamente. Oi, meninas. Oi, Cris. Eu vou pegar de volta a sala e passo para a Tati, pode ser? Ah, ótimo. Já consegui. Aqui está dizendo que a Cris está de host agora. Bom, boa aula, amiga. Obrigada. Tati. Deu? Agora só continuou gravando, mesmo assim, que bom. Daí a gravação já permaneceu. Tá Que bom, bom. amiga. Boa aula, então. Obrigada. Deixa eu colocar aqui compartilhar a minha apresentação. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Tá ótimo. Eu acho que eu vou desligar minha câmera também. E aí a gente fica
conversando aqui pela apresentação. Então, a nossa aula vai dar sequência ali, mais ou menos no conteúdo que a Maria estava falando, já deu a introdução, né, a gente estava falando aqui muito agora de sentimentos e tudo mais, e a gente vai dar sequência, então, agora ao pensamento impulsionado pelo desejo, né? Que já é o gap ali que a Maria deixou para que a gente possa dar continuidade, né? Essa aula, ela também foi baseada no texto do Espírito Amigo que a gente tem aqui. Eu não sei se tem alguém novo assistindo hoje, não sei aqui na sala, né? Mas pode ser que tenha alguém novo assistindo a gente através da internet agora e tudo mais, né? Agora não, quando a Cris publicar a aula, né? Mas a gente tem um ou uns amigos que nos acompanham aqui, que nos amparam e que tornam, a gente já sabe, né, no nosso íntimo, mas fazem com que a gente acredite ainda mais na seriedade e na importância desse trabalho. Eles estão a todo momento munindo a gente de informações e principalmente de muito amor e muita paciência, né? Então, assim como os conteúdos das aulas anteriores foram do Espírito Amigo, a gente vai continuar então a aula de hoje com mais um texto maravilhoso dele, e no final falando também um pouquinho sobre a disciplina mental, também um texto de um amigo, a gente não sabe se é o mesmo ou não, enfim, e nem vem ao caso, né? Mas que são muito importantes para o segmento da nossa aula e até mesmo para a nossa vida, né? Para que a gente possa ter um norte, para que a gente possa entender o que se passa dentro da gente, como se passa dentro da gente, né? Para que a gente possa dar um passinho a mais em direção a Deus, que eu acho que é o objetivo de todo mundo que está aqui, né? E aí, a gente vai falar sobre o desejo, como eu falei, né, o pensamento impulsionado pelo desejo, e o desejo, ele está muito presente na nossa vida, está presente diariamente na nossa vida, e muitas vezes como algo inofensivo, muitas vezes como algo grandioso, mas sempre o desejo, né? E é muito importante que a gente conheça o que são esses desejos, da onde ele vem, o que eles fazem com a nossa vida, com o nosso psiquismo, com os nossos pensamentos, né? E para que a gente possa entender aonde eles nos levam, dependendo da natureza deles. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, ele começa a falar assim: demasiadamente importante comentarmos sobre a vinculação dos desejos na formação dos pensamentos. É um texto que ele não é muito comprido, mas todas as frases, elas têm um significado absurdo, assim. E algo que até a Maria estava falando, né, da questão do sentimento e da geração do nosso pensamento e tudo mais, e o desejo, ele está ali, na formação dos nossos pensamentos, né? Eu não sei vocês, mas eu não tinha parado para pensar nisso, assim. Ou seja, existe um desejo no meu íntimo que pulsa, na verdade, não um só, né? Existem diversos desejos que pulsam dentro do meu ser e, ora, um prepondera sobre o outro, né? E isso está diretamente vinculado na formação do que eu vou pensar, né? Do que eu vou achar, do que eu vou, claro, do que eu vou fazer, de como eu vou me movimentar, de como eu vou me comunicar. E isso tudo é muito profundo e muito complexo. E precisa que a gente dê atenção, né, a isso para saber como que a gente está se movimentando, né? E os desejos aqui,
eles podem ser, a gente vai falar mais uns 2 slides para frente, assim, mas os desejos, eles têm uma natureza, assim como tudo é dual, aqui nesse universo que a gente vive, né? Tudo é dualístico, então tudo ou deriva de Deus ou da negação desse Deus, né? Quando eu falo de Deus aqui, eu falo de amor, né? Então tudo deriva desse bem, desse amor, ou a negação desse bem, desse amor. E o desejo, ele tem essa mesma natureza, aqui hoje encarnados na maneira que a gente está. Então, ora, o desejo, ele é impulsionado, né? Ele me impulsiona para Deus, ou ora, o desejo faz com que eu fique presa nesses emaranhados que ele mesmo cria e que eu dou vida, né? Então, é preciso que a gente conheça a natureza dos nossos desejos, mas para a gente conhecer a natureza dos nossos desejos, a gente precisa saber que eles estão ali dentro da gente e que eles estão ali presentes todos os dias, muitas vezes agindo por nós e dando forma à nossa vida por nós. Tá certo? Eu não ouvi a voz do Jorge ainda hoje, mas ele tá aí, né? E não só o Jorge, mas quem quiser falar, só me chamar, eu não tô vendo as mãozinhas levantadas, se tem mão levantada ou se não tem. Então, a Cris, se puder me chamar, eu acho que a Cris está vendo, né? Ou não, Cris? Estou vendo sim, mas por Tá, enquanto está tudo tranquilo. tá. Daí pode me chamar, tá aí o Jorge também. A hora que quiser falar o Tati, como sempre fala, é só me chamar, tá? Então, o desejo é um sentimento complexo. Nasce das profundezas do ser. É avassalador, muitas vezes inconsequente, e dependendo da sua natureza, boa ou má, coloca a criatura sob seu jugo. É dominador e pode tomar conta do psiquismo. E aí, eu vou só passar para frente aqui o slide, mas já vou voltar nesse, né? Eu vou só complementar com o que Freud, ele diz, né? Esse pai aí da psicanálise, ele diz sobre o desejo, né? O desejo é um movimento em direção à marca psíquica, olha só, deixada pela vivência de satisfação primeira que acalmou uma necessidade. Ou seja, a gente sentiu ali alguma necessidade, né? Seja ela qual for, ele dá exemplo de um bebê, né? Um bebê, ele vai lá e chora, ele tem a necessidade de fome, então ele é alimentado. Então, toda vez que ele tem o desejo de ser alimentado, ele chora. Ou seja, ele deixou uma marca psíquica na gente, né? De algo que a gente viveu. E aí a gente supriu essa marca, né, com algum desses nossos desejos e acalmou essa necessidade, né? E isso me lembra muito me lembra muito várias coisas, na verdade. A primeira delas é o nosso afastamento do pai, né? O nosso primeiro desejo, eu acho, foram vários, né? Mas todos baseados na sensação de poder, né? Quando Deus nos deu a liberdade, a gente quis ser Deus, né? Então, a gente quis ser mais do que o próprio Deus e do que suas demais criações. A gente quis essa sensação de poder, né? De ter razão, enfim, de ser o maior. E esse afastamento, ele gerou uma carência na gente, né? Um buraco ali.
E que a gente continuou, na verdade, o nosso impulso, né, é ir colocando disfarces, enfim, camadas por cima desse buraco, dessa carência que causou, para que a gente não sinta mais essa carência. Então, quando a gente está, já deixa tu falar, Helena, apareceu aqui para mim. Quando a gente está, né, e surgiu até, por que não, esse desejo de autopunição, quando a gente viu o tamanho, o afastamento que a gente teve em relação ao pai, enfim. Mas tudo isso, todos esses desejos, nada mais são, né, ou nos causaram sensação de prazer, porque quando a gente está nessa sensação de prazer, a gente não está se punindo, a gente não está sentindo essa carência, né, a gente não está sentindo todo esse vazio. Então, o que eu entendi, na verdade, o Jorge pode me ajudar depois, é basicamente isso, assim, esse desejo, ele surgiu da necessidade de ir ali tampar algo que a gente sentiu e que não foi muito agradável, né? O problema é que a gente sai por aí tampando buracos todos os dias, justamente para não sentir. Pode falar, Helena, por favor. Então, assim, tu falou assim, a gente quis ser Deus, né? Eu digo que a gente não quis ser, né? A gente continua querendo, né? Na minha opinião, porque se a gente observar esses desejos, e muito boa essa tua fala, né? São eles que nos movimentam, né? Em busca da satisfação desses desejos é que a gente vive atrás, digamos assim, né? Mas é o querer ser Deus, é o querer brilhar, é o querer ser respeitado, é o querer ter poder, o querer mandar, né? O querer ser servido. Eu acho que é só essa questão do que, sabe? Que, na verdade, eu acho que a gente ainda quer, né? Eu, pelo menos, tenho percebido muito isso no meu dia a dia, né? E a gente e buscar essa satisfação, na verdade, assim, é uma busca incessante, porque a gente nunca consegue satisfazer esse desejo, porque quando tu satisfaz um, vem o outro, e vem o outro, e vem o outro, né? Justamente por esse buraco que tu muito bem colocou, né? Esse vazio que a gente tem, e a gente busca querer preencher com essas coisitas, né? E não faz o devido caminho, né? Era isso, querida. Obrigada, Helena. Mais alguém quer falar? Sim, Helena, tu tem toda a razão. Foi a escolha inicial e a gente ainda continua fazendo essa escolha todos os dias na nossa vida, né? Eu mencionei apenas como uma primeira escolha que nos foi dada quando a gente teve liberdade, né? Mas tu tem toda a razão. É uma escolha que a gente continua fazendo todos os dias. E essa escolha, ela gera consequências na nossa vida, né? De essa necessidade, esse desejo, porque quando a gente pensa em desejo, não sei, pode ser que a primeira coisa que pareça ou que venha na mente sejam desejos materiais, né? Um desejo de conquistar isso, de conquistar aquilo, um desejo de uma comida, um desejo enfim, de coisas palpáveis e materiais. Mas aqui o desejo que a gente trouxe para conversar, ele é muito, como diz o próprio amigo, ele é muito mais complexo e muito mais profundo, né? E tem muito a ver com essa necessidade de poder que a gente tem dentro da gente, né? De ser mais, de ser aceito, de ter razão, justamente porque essa imagem da gente mesma, ela é muito distorcida, né? E tudo isso porque a nossa mente, ela tá, isso causa, né, dentro da gente, até a própria Maria estava falando, isso causa uma aceleração e causa desordem, né? Então, e como diz o amigo ali, ele é dominador e pode tomar conta do psiquismo. E se um desejo que não tem uma natureza que ela é unificada com o amor ou o que quer que seja, ela vai tomar conta do nosso psiquismo e vai nos levar para a dor, vai nos levar para o sofrimento, né? Porque se eu não entendo o que se passa dentro de mim, se eu não entendo a natureza, se eu não compreendo o porquê eu faço, o porquê eu quero, o porquê eu sinto, o porquê eu falo, eu vou continuar falando, né?
e tudo isso vai somando ali. Então, e até peço ajuda para o Jorge, assim, mas tudo isso vai formando como se fosse, um somatório mesmo, né, de pensamentos, de sentimentos, e vai criando o nosso campo, que nada mais é esse somatório, né, de todos esses impulsos que a gente vai gerando. E aí a gente vai atraindo para o nosso campo as situações perfeitas de acordo com a natureza desses desejos que a gente tem, que nada mais é do que ser Deus no meu mundo e no mundo de todo mundo. Acho que a gente pode falar dessa maneira, né, Jorginho? Oi, Tati. Oi, amigo. Boa noite a todos. Pode sim. É bem isso aí. Vai fazendo os nossos conteúdos mentais só a partir dos desejos, né? Tem um texto que fala sobre desejo no Evangelho Gnóstico de Maria de Madalena, né? E ele diz que as quedas, ele coloca 7 quedas espirituais. Por isso que Jesus no perdão diz que é 7 vezes, né? Porque na verdade nós, a partir do desejo, nós tivemos 7 quedas de consciência, né? De níveis de consciência. E a última, se eu não me engano, é a ira, né? A ira, que é a pior de todas. Então, para vocês verem como esse texto ele está já lá no comecinho, lá em Adão e Eva, né? O desejo de comer a maçã e tudo mais. E realmente, a partir dos desejos, vem todas as nossas quedas espirituais. A nossa mente funciona através dele. E é através daquilo que você falou, Tati, da carência, né? Nós somos negadores, e a negação ela gera um medo e uma carência muito grande na gente. E a gente, por necessidade de prazer, de algum tipo de alegria, busca isso nos desejos. Como disse o Freud ali, naquilo que nos trouxe alegria um dia, né? Se a criança chora e ganha mamadeira, toda vez que a gente tiver uma necessidade de fome, nós vamos berrar para ganhar algum tipo de comida. Isso é simbólico, né? Então, cada um no seu mundo, quando sente a sua carência, vai buscar nos seus desejos, sejam eles quais forem. Tá bom? Ô, Tati, vamos em Obrigada, frente. amigo. Vamos lá. Muito obrigada. E é isso mesmo, gente. Opa. E aí entende que a gente se deixa levar por todos esses desejos, né? E por muitas vezes eles até se tornam patologias, né? Se tornam doenças, se tornam obsessivos, né? Dependendo do tamanho, dependendo da dimensão, né? E então é por isso que é muito importante a gente entender o porquê que a gente faz as coisas, entender o porquê que a gente fala, enfim, porquê que a gente comporta de tais maneiras e tudo mais, né? Essa questão de, por exemplo, o desejo, ele vai falar mais ali para frente. Ah, não, tá aqui nesse, perdão. Os vícios em sexo, ele está falando, ou em drogas, ou em compras, né? Tudo isso, como falou Freud, é justamente para aliviar uma dor que a gente sente, que é essa carência, né? Mas tudo isso já para estar acontecendo é porque já está em uma velocidade imensa, né? E olhar somente para isso, para esse desejo e tudo mais, é ainda olhar em superfície, porque a verdadeira raiz e a verdadeira causa disso tudo, ela é muito mais complexa, né? Ela é muito mais profunda. Então, tudo isso de superfície, tudo isso que acontece é um indicativo de que coisas mais profundas ainda, elas estão acontecendo, né? Então, é muito importante a gente fazer uma autoanálise, né, da vida mesmo, da nossa própria vida, e olhar a maneira que a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor. Olhar a maneira e olhar os nossos hábitos também. A maneira com que a gente fala, a maneira com que a gente se relaciona com os outros, e perceber
por trás das nossas atitudes, das nossas falas, se não está ali escondidinho esse nosso desejo de ser mais, sabe? Esse nosso desejo de ser aceito. Ou, por muitas vezes, né, porque dependendo das nossas atitudes e tudo mais, dependendo do que chegar para a gente, vai vir a culpa também. Está sempre tudo interligado, né? Então, automaticamente, lembra do pêndulo? Automaticamente, quando na verdade, não sei se todo mundo teve acesso a essas aulas e tudo mais, mas toda essa minha necessidade ali, esse meu desejo de poder, ele vai me levar para um outro lado que também é negativo, mas a mesma necessidade que eu tenho de poder é a mesma necessidade é a mesma culpa que eu vou sentir, né? Então, a necessidade de me punir também. Então, o desejo de autopunição, ele acaba sendo um desejo também. E percebem que todos esses desejos, eles nos levam basicamente para o mesmo lugar, que é a superfície, né, ficar ali e não perceber exatamente o que pulsa dentro de nós, porque tudo isso vai ser destruído, né? Tudo isso, querendo ou não, está levando a gente para a nossa evolução, é uma ferramenta. Mas quanto mais a gente utilizar e abusar, vejam que o espírito amigo, ele falou ali que ele domina o nosso psiquismo, né? Então, se dominou o nosso psiquismo, a gente não está vivendo. A gente está, no máximo, sobrevivendo, né? Está se deixando levar por isso, que é a morte, que é o que a gente sempre fala aqui, né? Então, como é que a gente vai ser feliz? Como é que a gente vai ter uma vida de alegria, de felicidade, que foi para o que a gente foi criado, né? Como é que as nossas potencialidades, elas vão poder saltar, digamos assim? Como é que a gente vai poder criar coisas maravilhosas se elas estão ali abafadas por tudo isso, por todos esses desejos que não são, que não tem uma raiz ali sólida de Deus. Quais vão ser as minhas criações e os meus pensamentos baseados nesses desejos, né? Não tem como tudo isso me levar para a alegria e para a liberdade. Tudo isso vai continuar me aprisionando. Então, se eu não estudo os meus desejos, eu vou, dia após dia, tendo as mesmas atitudes e os mesmos pensamentos, até que isso se torne um montante e eu vá para vícios, né? Que por muitas vezes eles podem aparecer. O Jorge até uma vez falou aqui da necessidade de comprar, e eu tenho muito isso em mim também. E aí eles vão mudando, né? Só vão mudando de carinho. A hora a necessidade de comprar, hora a necessidade de comer, hora a necessidade disso, hora a necessidade daquilo. Hora eu quero... E aí, ao mesmo tempo, eu quero ter razão, e hora eu quero ter razão no mundo do outro, e eu estou sempre em disputa, em competição com o outro, e não entendo o porquê desses desejos aqui dentro de mim. Eu só vou dando vida para o que o desejo quer, fazendo todas as vontades dele. E o meu íntimo ali, o que está pulsando, e está ali pedindo pelo amor de Deus para sair, eu não consigo acessar. Pode falar, amiga. Tati, minha xará. Tatinha. Oi, amiga, tudo bem? Boa noite, Oi, pessoal. tudo bem? Teve uma hora que eu tive que me ausentar, eu não sei se tu chegou a falar da diferença de desejo e vontade. Acho que seria interessante a gente conversar sobre isso, né? Ainda não falei. Uhum. Ah, mas vai falar. Ah, beleza, então. Vou falar. Ainda não falei, Tá mas... bom, era isso, amiga. Ah, tá. Pode deixar. Um beijo. E aí ele fala, né? Ele continua, de onde vem o desejo? Há de vários tipos. Os que elevam a criatura para Deus, auxiliando na caminhada evolutiva, como há os que prendem a criatura a níveis muito baixos, como os vícios em sexo, drogas ou qualquer comportamento que seja menos nobre. Ou seja, que não seja convergente com o Evangelho de Jesus. E aí aqui eu vou dar um pause para falar sobre as companhias espirituais também,
As nossas companhias espirituais estão muito ligadas pelo nosso desejo, né? A gente precisa pensar que a gente está aqui nesse mundo de provas e expiações, né? Um mundo onde o mal ele prepondera. Então, a qualidade dos nossos desejos vai determinar as nossas companhias espirituais. Porque, relembrando, a conexão ela vai sempre existir. Né? A gente falou do campo ali anteriormente, e é um campo que é elétrico, né? Eletromagnético. Esse magnetismo, ele vem ali do sentir, né? Então, muito das nossas, a atração, ela vai existir, e a qualidade dessa atração, ela vai depender da qualidade do que pulsa dentro de mim. Então, até as minhas companhias espirituais, elas são atraídas de acordo com os meus desejos, e assim, a gente sabe que a gente está aqui na matéria encarnado, e está cheio, o mundo espiritual, ele é aqui, né? Então, tudo isso vai ser impulsionado também. Os meus vícios vão ser impulsionados, as minhas vontades, elas vão ser impulsionadas, principalmente se for do que ele falou ali, a níveis muito baixos, né? Porque isso ainda me gera prazer. Então, eu vou fazer, vou repetir, e vai ter ali espíritos impulsionando isso para se aproveitarem de todas essas sensações também. Então, é muito sério isso, porque além de, claro, a gente perder a nossa vontade, né, Tati, como tu diz, e aí digo essa vontade, essa que pulsa dentro da gente, de nos levar para Deus mesmo, né, a gente acaba perdendo, então a gente fica sem vontade, e aí a gente se deixa, a nossa vida vai sendo guiada a partir disso, a partir desses desejos, que por hora, uma vez ele existiu dentro da gente, existem dentro da gente, né, mas que dependendo do nível pode até se tornar uma obsessão espiritual. E aí, quando chega nesse nível, é muito difícil, né? É muito difícil discernir, a gente fica sem vontade, a gente pensar é completamente, entre aspas, impossível, né, de segurar, enfim. Então, por isso que é importante a gente entender o que se passa dentro da gente, e o Espírito, ele fala ali, é preciso investigar no teu íntimo quais são os teus desejos e de que maneira interferem nos teus pensamentos, porque a partir desse discernimento eu posso escolher. Não. Vem o pensamento e eu tenho a chance de escolher. Eu não quero fazer isso, não quero me sentir melhor do que o outro, não quero essa necessidade de poder para mim, não quero, por que eu tenho, né, esse desejo de ser aceito? Eu não quero mais agir dessa maneira. Ou, enfim, não quero me deixar levar por qualquer desejo que seja, que não me reconecte com Deus, né? Porque, basicamente, os desejos que a gente tem, eles nos afastam de Deus. Então, é por isso que é muito importante que a gente se conheça, para saber, ó, eu, Tati, escolho não fazer isso. Ou eu, Tati, escolho não fazer aquilo. Para começar a desenrolar esse novelo que a gente se colocou, né? Que a gente se prendeu. Porque senão a gente não vai conseguir fazer criações diferentes, né? Vai ser tudo baseada nessa carência e nesse medo que a gente tem dentro da gente. Então ele fala, né? É preciso investigar no teu íntimo quais são teus desejos. Opa, tem alguém com o microfone ligado? Não? Sou eu, Tati. Desculpa, amiga, pode falar. Não, eu só queria dar um adendo aí no que você falou sobre as criações mentais. Tá. A repetição desses desejos, eles criam os condicionamentos, que é um dos objetivos da nossa aula, é como se libertar desses condicionamentos. E você já acabou de falar aí, né? Ver o desejo
ver o pensamento, qual o conteúdo que ele traz, e trocar pelo conteúdo que nos aproxima de Deus. E aí está o outro objetivo do curso, que é a criatividade, né? A criatividade, ela vem realmente de encontro, ou contrário, ao condicionamento. O condicionamento é a repetição do mesmo. E usar de criatividade é fazer coisas novas, diferentes, que nós não estamos acostumados. Então, é importante identificar os desejos para que a gente possa se libertar deles. Sem esse autoconhecimento, continuamos fazendo as mesmas criações mentais. Eu só queria lembrar que na primeira aula nós falamos que o pensamento ele começa puro, não é? Ele é uma energia elétrica, depois ele passa no campo magnético e aí ele absorve o conteúdo que a gente está aprisionado, com um desejo, né? E aí ele vem para a nossa tela mental, trazendo aquela informação de onde está a nossa prisão, que é exatamente a ideia de Deus, é que a gente se liberte, e não que a gente sofra mais. Era isso, Tati. Muito obrigado. Perfeito, amigo. Muito obrigada mesmo. Isso tudo é muito importante. Eu não sei se todo mundo entende, se todo mundo compreende, até gostaria que o pessoal que é mais novo participasse, mas a importância de conhecer os nossos desejos na construção desses nossos condicionamentos. Eu queria saber se todo mundo entende isso, assim, porque isso é muito importante, sabe? É isso que vai fazer com que a gente se liberte dos nossos problemas. Claro que a gente não vai conseguir isso nessa encarnação, mas a gente vai começar a atrair coisas diferentes, né, para o nosso campo, porque isso tudo que o Jorge falou é muito importante. Se todos os dias eu vou agindo sempre da mesma maneira, se todos os dias eu vou lá, acordo, vou trabalhar e sempre tenho a mesma vontade de ter razão, de achar que só eu que sou certa, só eu que faço as coisas direito, ninguém faz direito, ou na minha família a mesma coisa, só eu sei, meu esposo, minha esposa não sabe de nada, só eu faço as coisas direito, enfim, eu vou alimentando esse meu ego, né, eu vou alimentando e vou me condicionando a agir dessa forma. Então, tudo que chega para mim não presta. Aí é muito fácil eu achar que é o outro, né? Não, é o outro, não sou eu, porque eu sou maravilhosa. Ai, gente. Desculpa. Eu sou maravilhosa. E olha o impacto que isso tem na minha vida, porque é isso que está causando o meu sofrimento e eu não estou vendo. Eu não estou vendo porque justamente eu estou muito cega, perdendo o meu tempo e a minha atenção e gastando a minha energia achando que eu estou certa. E aí isso vai somando, e vai somando, e vai acelerando, e vai acelerando. Daqui a pouco o nosso pensamento, ele está tão acelerado que a gente não consegue discernir mais. E a gente passa até a se tornar obsessivo com os outros e com a gente mesmo. Então é muito importante a gente entender, é muito importante assim a gente cada um pegar o seu, todo mundo tem problema aqui, né? Eu acredito. Tirando o Jorge, todos nós temos problemas aqui. Então, eu acho que é muito válido a gente pegar ali, talvez, a nossa maior pedra no sapato. Qual é? Né? E entender os nossos desejos por trás de tudo isso. Né? Fazer uma análise dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, principalmente se for em relação a uma pessoa. Quais são os nossos pensamentos em relação a ela? Quais são os nossos desejos? Né? A gente vai conhecer bastante coisa sobre a gente. E a gente vai ver que a qualidade desses pensamentos não está causando só esse problema na nossa vida. Está causando todos os outros problemas na nossa vida. Porque a gente fica só aí nessa superfície. E aí, como o Jorge falou, a criatividade ela não consegue chegar. Porque existe um manancial dentro da gente, né? Existem infinitas potencialidades dentro da gente. E aí a gente não consegue acessar. Que a gente não confia. A gente confia que só aquilo ali
agir dessa maneirinha quadrada que a gente sempre agiu é o que vai dar certo, entre aspas, mas não dá, né? E aí a gente fica sem criatividade. Poxa, quem é que nunca se pegou pensando assim, meu Deus, e agora? E agora? Eu não sei o que fazer? Meu Deus, e se acontecer X vai dar Y, e aí eu vou... aí eu tô perdida, né? Acabou a minha imagem, vai todo mundo descobrir que eu sou isso, que eu sou aquilo, e passam 500 mil coisas pela nossa mente, sempre com o mesmo conteúdo. Porque a gente escolhe não confiar. E aí a criatividade, ela não tem como surgir. Ao passo que quando a gente silencia tudo isso, né? Silencia através do prestar atenção e da presença, estar presente no seu mundo interior, ali sentindo e pedindo ajuda, por que não, né, Jorge? Sentindo e pedindo ajuda e se conectando com Deus o tempo inteiro, as coisas se resolvem da maneira que a gente menos espera, né? Porque, como diz o amigo ali, e eu até grifei nesse slide, né? Porque aí o nosso desejo é se conectar com Deus, é colocar Deus ali como a base da atitude mesmo, sabe? Não, olha, Deus, eu te escolho aqui, me ajuda, porque eu quero resolver esse problema com a tua verdade, sabe? Eu quero que na base das minhas atitudes tenha o teu amor. E aí é por isso que as situações elas acabam se resolvendo de formas que a gente nem imagina, porque a gente deixa com que Deus guie a nossa vida, e não mais essa nossa vontade egoísta, né? E sim uma vontade altruísta, que é a que vem de Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Não vejo ninguém aqui, mas acho que não, né? Se quiser falar, só abrir o microfone e falar, tá, gente? Aí eu tinha falado essa frase, mas eu vou falar de novo, só para a gente ter uma continuidade. É preciso investigar no teu íntimo quais são os teus desejos e de que maneira interferem nos teus pensamentos. Ainda perceber o quanto és assaltado diariamente por pensamentos dessa origem, os desejos. Opa, mãos levantadas, gente. Eu não vi quem foi que levantou, só está dizendo que tem 2 participantes que levantaram a mão. Então, se vocês quiserem... Opa, tem gente entrando aqui. Se vocês quiserem falar aí, se dividir, fiquem à vontade, tá? A Cris Tessarolo levantou a mão, e mais alguém, foi isso? Oi, gente, tudo bem? Oi, Cris. Então, junto com a tua fala ali, tem aquela questão que a gente sempre volta do controle, né, Tati? A Sim. questão do controle e às vezes, assim, não, e não é uma coisa particular de gênero, né? É uma questão de um todo, né? Porque quando a gente confia e entrega, a gente trabalha a fé, né? E a fé, ela é uma semente, ela tem que ser cultivada, ela tem que ser estudada, tem que ser dia após dia para poder ter uma firmeza e uma base sólida, né? É a história da construção da nossa fé, é da nossa casa, né? Ou em cima de uma rocha ou na areia, né? Então, desenvolvendo todas essas habilidades, tipo, tendo uma literatura, né? Muitas vezes vocês postam aqui textos muito bons, né? Psicografado teus, né? Da Cris, e junto com uma obra também, uma literatura, aqui o curso também, né? E sempre também o autoconhecimento, né? A questão de tu se disciplinar e se propor, né? Se botar disponível e disposto, porque uma coisa é tu ter a ferramenta e outra coisa é tu botar a prática, o que tu tá lendo, tu tá estudando, né? Acho que era isso, Tati. Muito perfeito, Cris, isso que tu falou, porque é muito importante mesmo. E até, se tu for ver,
tudo está conectado, né? Quando tu falou ali a questão do controle e tudo mais, nada está separado. A gente sempre enxerga tudo separado, mas nada tá, né? E a mesma coisa serve para o desejo. Então, uma pessoa que se deixa, e somos nós, né? Eu pelo menos falo por mim, que se deixam levar, que os desejos e os instintos ainda dominam esse meu psiquismo, com certeza eu vou ter tudo isso, essa necessidade de controle, justamente porque o medo, ele está por trás de todas as minhas atitudes, né? Então, eu vou querer controlar tudo ao meu redor, justamente porque eu tenho medo, e eu não confio na vida, né? E por isso está tudo conectado, e por isso é tão importante essa repetição de todos esses conteúdos, porque uma hora o encaixe ele acaba acontecendo. O que a gente está conversando aqui hoje, para o que a Maria falou na aula dela, para o que a Helena falou, Jorge, Cris, é tudo conectado, né? É tudo dado uma continuidade, é tudo conectado. Mas a gente precisa praticar, a gente precisa entender e conectar todos esses conteúdos com as situações da nossa vida, concatenar, sabe? Poxa, eu estou passando por isso, isso e isso na minha vida, onde é que eu insiro isso? Cadê o desejo? Como é que estão os meus pensamentos? Para onde eles estão me levando? Quais são as qualidades deles? O que Deus quer de mim nesse momento? Se eu pensar e agir dessa forma, para onde tudo isso vai me levar? Né? Então, é para isso que servem esses estudos, né? E aqui a gente está... Esse curso, ele é bastante voltado, a base dele é a ordem mental, a disciplina mental, né? Porque a gente precisa ter em mente que o nosso pensamento ele é completamente desgovernado, assim como os nossos desejos são. Porque os nossos desejos, como disse o amigo, estão na raiz dos nossos pensamentos. Se os meus desejos são desgovernados, eu não tenho como ter ordem mental, né? Então, por isso... Oi? Desculpa, pode concluir, desculpa, achei que tinha acabado. Não, pode falar. Não, porque assim, né, o que acontece, né? A gente estava falando ali, tu estava falando às vezes do impulso, do desejo, né, de fazer a conexão, né? Então, o que eu vejo assim, né? Eu vejo assim, ó, por exemplo, a conexão, ela é feita se tu deixar e se tu querer. Isso para um todo. Então, se eu tenho um pensamento e se eu alimento esse pensamento, eu vou fechar a conexão. E aí eu fico circundando nesse pensamento e alimentando isso, e às vezes eu posso fazer a quebra, eu posso simplesmente fazer o que tu acabaste de falar, né? E eu posso não querer conectar com isso, mas analisar de forma com que o que esse pensamento, o que isso quer trazer para mim, que às vezes não é um pensamento meu, mas o que ele quer trazer para mim, né? Avaliar aquilo ali. Vou dar um exemplo, né? Quando a gente tem um impulso de uma vontade de compra, né? Eu também tenho. E de repente eu começa, daí é um pouquinho, daí tu já começa a falar que tu precisa disso, precisa daquilo e precisa de coisa a mais. E quando vê, foi uma temporada, né, que tu alimentou. E a mesma coisa acontece com os sentimentos, né? Por exemplo, eu não fecho muitas conexões de pensamentos, principalmente com outras pessoas, mas analiso o que elas querem me trazer, entende? Principalmente isso no trabalho. Deixa eu me fazer entender. Eu não compacto para poder ficar remoendo uma situação, né? Eu tento analisar de fora, procurar entender o que aconteceu, de forma com que eu não fique retroalimentando toda vez aquilo ali, simplesmente tentando ter um aprendizado e não só remoendo, entende o que eu tô falando? Entendo. Então, e ficar esmiuçando, e às vezes ficar comentando de canto, e às vezes ficar comentando de canto, isso até de terceiros, né? Que não vai me
ajudar e nem ajudar o terceiro. E às vezes é um erro de alguém e fica se comentando, tal. Então, assim, não fechar essas conexões. Acho que é importante isso, né? Tentar fazer dar aprendizado, mas uma análise de forma com que tu aprenda, e não com que tu fique remoendo e retroalimentando isso, entende? Entendo. Aham. É o desacelerar, na verdade, não tem outra coisa a se fazer, né? E entender, porque quando a gente já ultrapassou o nosso tempo aqui, já são 9h16, mas só para a gente entender e finalizar, quando a gente também quando isso é alimentado, né, como tu deu o exemplo aí de fofocas e passar isso para frente e tudo mais, ali por trás disso também existe um desejo, sempre tem um desejo, e precisa verificar, tá, eu não vou passar isso para frente, e qual é o desejo em relação a isso, né? O desejo não, o meu desejo é porque eu quero me aproximar mais de Deus e tudo mais, ou muitas vezes a gente nem se conhece e o nosso desejo é só passar uma imagem de bonzinho mesmo. Então, é conhecer mesmo o que pulsa dentro da gente, né? E entender se é basicamente isso. É simples, assim como diz o Jorge. Se esse desejo, ele me aproxima ou ele me afasta de Deus. É só isso. Ô, Tati, Oi. já acabou o tempo, deixa eu falar mais uma coisinha para a gente encerrar. Tem um desejo, gente, que ele é soberano, tá? Todos os outros desejos partem dele, que é sempre o desejo de querer ser melhor que o outro. Ok? Isso está no Evangelho. Então, é preciso tomar muito cuidado com esse desejo. Tem o desejo de controle, tem o desejo de domínio sobre o outro, tem o desejo de ser bonzinho, tem o desejo de sofrer, também existe esse. Não é? Tem o desejo de ser vingativo, tem desejo de tudo quanto é jeito. É só você olhar. Mas tem um que ele é o principal de todos, que é o desejo de ser Deus, de ser melhor. E as nossas mentes e o nosso comportamento sempre obedecem a esse desejo. Então vamos ficar de olho nele. É isso aí, Tati. Acabou o tempo. Acho que a Cris vai fazer a prece para nós, não sei. Então tá. É com vocês aí. Fechou. Cris, pode fazer para a gente, por favor? Sim. Obrigada. O assunto é muito interessante, né? E quantas vezes a gente não percebe os nossos desejos e como eles nos manipulam. E é interessante também como a mente sempre arruma uma justificativa, né? Para endossar esse desejo. É muito interessante, né? Como é ardiloso tudo isso. E se a gente não estiver presente, sabendo todas essas conexões, né? O caminho que o nosso pensamento faz, a gente cai muito facilmente. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus e a Jesus a grande oportunidade de estarmos aqui juntos, recebendo todo esse conteúdo, todo esse ensinamento que nos é passado pela espiritualidade, sempre com o intuito da instrução amorosa. E o que é a instrução amorosa? É olhar para si, cada um possa olhar para si com o máximo de bondade que conseguir. Porque a gente só consegue dar aos outros aquilo que nós damos a nós mesmos. Então, começa pela reconstrução, né, do nosso interior, da nossa casa mental, a participação do nosso coração, né, que é bondade e amor. Então, temos tudo de bom dentro de nós, né? Basta que a gente saiba utilizar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra, como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. Que assim seja. Com essa prece, damos por encerrada a nossa aula. Obrigada a todos vocês. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Semana que vem a gente continua. Boa noite, pessoal. Até.